Oi meninas, hoje eu tô gravando pra vocês, tô trazendo esse vídeo bem diferente aqui, um vídeo bem mais longo do que normalmente eu tenho por aqui, mas ele é pra ser bem completo pra vocês, explicar bem certinho essa técnica que tá tão em alta, né, tá em tendência agora no mercado, e você fazendo ela é uma forma de você trazer uma coisa nova pra sua cliente e de você se destacar no mercado pra você fazer uma técnica que a maioria das extensionistas não faz, e que é uma técnica nova. Não é uma técnica nova para a gente que é extensionista, a gente já conhece essa técnica e esse efeito, mas para os clientes é uma coisa que está bem em alta agora. Então essa é uma forma de você se destacar. E por que eu estou narrando agora esse comecinho, eu não me apresentei? Porque esse vídeo aqui, ele foi tirado da minha aula online lá no meu curso de extensão de cílios. E já falando dele, esse curso de extensão de cílios você ganha tanto o certificado quanto uma mentoria lá no final do curso para você não só tirar suas dúvidas sobre extensão de cílios, sobre produto e tudo mais, mas para você ter uma ajuda, por exemplo, como captar mais clientes, como divulgar e tudo mais. Então você ganha essa mentoria. Ele está de 497 por 197. E lembrando que você ganha a mentoria, você vai ter um papo comigo, então eu vou poder te passar muitas outras dicas. E no começo desse vídeo eu tô narrando porque como esse vídeo não era planejado para o YouTube e o YouTube tem problemas com a música, né? A gente não pode colocar a música das outras pessoas. Eu tô narrando porque agora no começo ele tava com uma música um pouquinho mais alta, nada que incomodasse, mas pro YouTube ele acaba pegando, então vai me dar problema. Então eu tô narrando agora o comecinho, mas basicamente eu colei o pad que eu cortei aqui do vídeo do YouTube, que eu dou umas outras dicas lá no Hotmart. Inclusive o curso, o link tá aqui embaixo para você adquirir. E aí eu cortei essa parte, mas aqui eu tava explicando para vocês que eu tava passando o primer para deixar ele tirar qualquer oleosidade, poeira, sujeira e tudo mais. Eu tô falando meio rapidinho porque eu já vou começar a explicar outras coisas. E aí eu passei o da Supreme, você pode passar o da Cherry, por exemplo, que é um muito bom que eu uso hoje em dia. E as pessoas têm mais dificuldade no início com o isolamento, então por isso é tão importante que você faça a secagem e você passe a escovinha nesses fiozinhos, porque quem está começando tem muita dificuldade no isolamento e se você não fizer isso, vai ficar muito difícil depois para você fazer. Para começar fazendo a marcação do mapping, o mapping, para quem não sabe, é o, entre aspas, o mapa dos cílios, onde a gente vai colocar cada tamanho e com esse tamanho, no final, a gente vai conseguir ter um formato de olho. Como a gente quer ter um formato gatinho, né, um mapping gatinho, como a gente quer ter um mapping gatinho, que vai ser como se fosse nessa técnica um delineado, então eu vou marcar o início dos fiozinhos, onde eu vou começar aplicando e onde eu vou terminar. Então eu vou aplicar aqui no último fiozinho, fazer uma barrinha e aqui no começo também. Fazer do outro lado. E aqui também. Essa é uma forma de vocês conseguirem fazer o mapeamento dos cílios. Mas vocês podem começar, eu normalmente no dia a dia começo marcando onde eu vou colocar o tamanho maior. Mas assim é um jeito de vocês fazerem também. Aqui então a gente vai fazer a técnica do Fox Eye, então a gente precisa ter um formato, um mapping de gatinho que vai formar o delineado depois. Mas o do Fox Eye, ele vai ter a maior parte da área do olho da pessoa com fios bem pequenos, para só no final ter aquela impressão que tem o delineado ali. Porque se o tamanho 12, por exemplo, que eu vou aplicar aqui, vai ter o delineado que vai ficar em evidência, se esse tamanho 12 tivesse, por exemplo, aqui também, aqui ele não ia ter evidência. Então a gente vai deixar o tamanho maior só mais pro finalzinho, que é onde a gente quer que tenha um efeito mesmo. Passar o mesmo mapping para o outro lado. Aqui uma dica para vocês saberem aonde aplicar cada fiozinho. Agora ele está normal, onde ele deveria estar, só que a hora que a gente
puxar, fizer a fitinha aqui para puxar, para conseguir ver os fiozinhos menores, esse fiozinho que tá aqui, por exemplo, ele vai ficar aqui assim. Então, ele vai desconfigurar, a gente não vai saber o que fazer. Então, a gente pode esticar um pouquinho a pálpebra e colocar uma mini bolinha ali, uma marcazinha pra gente ter noção onde vai ser. Então, aqui onde está o final do 6, eu vou fazer uma bolinha bem imperceptível, só para que eu consiga ver na hora que eu puxar. O tamanho 7 também e o tamanho 8. Vou fazer desse lado. Aqui é o finalzinho do tamanho 6. Vou pegar uma fitinha japonesa, que é essa daqui, que ela é um pouquinho mais fácil da gente dividir ela. Vou tirar um pedacinho. E ela, como é mais fácil de dividir, vai ser um pouquinho melhor do que a fita microporosa branca. Então, vou pegar aqui e vou dar uma esticadinha na pálpebra da pessoa, sempre lembrando que a gente tem que esticar e não abrir o olho. Estiquei. Ui, essa fitinha não tem muita potência. Vou pegar uma dessa daqui para garantir que vai ficar fixo. Agora eu puxei pro lado, eu vou também puxar um pouquinho para cima para conseguir enxergar melhor a raizinha deles. Agora, como eu fiz isso, aqui de trás eu não consigo ter um maior contraste que nem tava antes, porque o fiozinho, como eu puxei para cima, vai ficar um pouquinho escuro, e aí ficando escuro, o fio também é escuro, né? Então eu não consigo ver muito bem ele certinho ali. Então eu vou pegar uma fita microporosa, branca, né, clara, então vai conseguir aumentar esse contraste e eu vou conseguir ver melhor a raiz do fio. Vou passar um pouquinho do primer que a gente passou ali antes, na pálpebra, só pra dar tirar um pouquinho da oleosidade aqui. Da oleosidade não, no caso o pó. Só pra ele fixar um pouquinho melhor. Agora eu vou esticar pra cima. Ó, agora como eu puxei, eu tô conseguindo ver a raiz dos fios de baixo. E não é isso que eu quero. Então eu vou pegar uma nova fitinha, pode ser uma fitinha bem pequena mesmo. E vou aplicar ali embaixo pra conseguir ter esse alto contraste de novo. Agora sim eu consigo ver bem certinho o fiozinho onde ele tá indo, onde tá a raiz dele. Vou fazer um truquezinho pra gente ir colocando os fiozinhos depois. Aqui eu já dei a dica para vocês, deve ter um vídeo por aí, de como transformar uma numeração em algumas outras. Então, por exemplo, a Fadvan, o número menor que ela tem é o tamanho 8. Só que eu também gosto de diminuir um pouquinho mais para ficar um pouquinho mais natural. Por exemplo, essa caixinha eu transformei o 8 em um número 6 e um número 7. Mas já tem um vídeo aí para vocês de como faz isso. Então aqui eu já enumerei tamanho 6, tamanho 7. E a gente vai começar a aplicar. Esses são o tamanho 6. Vamos lá. Vou dar uma apertadinha aqui para baixo na pálpebra da pessoa para conseguir ter uma separação um pouquinho maior dos fiozinhos. Passei, tirei o excesso e aí eu venho aplicando.
E aí eu sempre gosto de aplicar um no começo, outro no final, daí um no meio, porque se a gente for colando um do lado do outro, é muito mais fácil de dar o stick no fio da pessoa. Aí assim eu consigo evitar. O stick, para quem não sabe, é quando cola um fiozinho no outro, mais de um fiozinho, ou quando não tem o isolamento. Esse ainda é o tamanho 6. Como aqui os fiozinhos eles estão... A gente usou a fitinha para conseguir esticar a pálpebra, eu não necessariamente preciso vir com a pinça da mão esquerda, essa daqui no caso, e deixar ela bem aberta, deixar ela separada. Desde que o fiozinho ele esteja, desde que eu aplique em um fiozinho só, a gente já consegue, já tem um isolamento bom. Então, por exemplo, às vezes eu só puxo o fiozinho pro lado, que como não tem outro fiozinho tão perto dele, eu já tenho um isolamento bom, que nem é esse caso aqui. Vou pegar, vou passar na colinha e tirar o excesso, e venho aplicando na raiz do fio. Espera um pouquinho e já posso soltar.
Vamos ver se ela... Terminei o número 6, agora eu vou pro tamanho 7. A bolinha do tamanho 7 que eu demarquei, que ela vai ser até aqui assim. Aí como a gente esticou a pálpebra, ao invés dela tá por aqui, ela tá aqui assim. Então por isso que eu tive que marcar para eu não perder essa marcação ou aplicar no lugar errado. Ah, mas eu não me aguento em não cutucar. Não tem como, né? A minha na boca, ela tá ficando roxa já. Parece que eu tenho preenchimento ali. Quando faz preenchimento, ele normalmente fica meio roxinho, porque às vezes acerta alguma veia e tal. Mas, nossa, tá parecendo que eu fiz preenchimento de novo. Tá roxo, tão interna que tá a espinha. Eu queria fazer preenchimento na boca, mas eu tenho medo. Ah, eu tinha feito um pouquinho antes da pandemia. Aí, tipo assim, um mês antes da pandemia, eu acho. E aí, quando minha boca tava cicatrizada, tava boa, não pude nem sair beijando o homem. Que daí deu pandemia, não deu pra sair. Falei, pronto. Gastei tudo aquilo pra nada. Aí ele tem uma duração de 1 ano, mais ou menos, dependendo da quantidade que você coloca e tal. Aí passei a pandemia inteira de preenchimento. Depois que passou a pandemia, já tinha saído tudo. Agora ainda bem tenho um namorado dentista, deu. Ele fez. Ai, lá de Cascavel, meu Deus, a Ana Franco, as bocas que ela faz. Jesus. Além de ser, meu Deus, que mulher mais linda dessa vida. Terminei o número 7, agora eu vou pegar o 8. Aqui eu ainda, como essa caixinha nova, eu ainda não tenho o 8 aqui. Deixa eu tirar o azul. Eu ainda não tenho o 8 aqui, então eu vou pegar. Que originalmente esses números são do tamanho 8, mas eu só tinha cortado para fazer o tamanho 7 e 6 para conseguir um número menor.
Esses fiozinhos aqui do começo, eu sempre descarto eles daqui e daqui assim, porque ele sempre vem meio cortado, porque aqui a máquina corta, ó. Deixa eu tirar. O primeiro aqui, por exemplo, ele veio pela metade, então não é um fio que a gente consegue usar. Aí já o segundo, ele já vem mais ok, ó. Esse daqui era outra partezinha que eu tinha que ter arrancado. Vou pegar mais um para mostrar, que esses já estão ok, que a gente já consegue usar. Aqui, se a gente quiser, a gente já pode até soltar essa fitinha, porque os fiozinhos menores a gente já preencheu, então não vai ser mais tão difícil, eles não estão mais tão pequenininhos e fininhos ali que a gente não consegue separar e ver. Mas assim vai ficar um pouquinho mais fácil, então vamos continuar dessa forma. Mais fácil para isolar. Passo o fiozinho lá dentro, tiro o excesso e aí eu venho aplicando na raiz do fio. Aí quando eu apliquei, por exemplo, aqui, eu já pulo um pouquinho mais para longe, quando eu posso, quando eu tenho espaço, para aplicar em um outro fiozinho mais longe daquele. Porque senão a colinha ainda não secou, eu já soltei o fiozinho, só que a colinha ainda não secou. E aí eu vou aplicar no outro lado e as duas colinhas vão se grudar e o fiozinho vai ficar grudado junto. Isso que a gente chama de stick. Eu comprei uma vela aromática ontem de lavanda. Nossa, quando ela solta o cheirinho é muito gostoso. Mas eu odeio esse cheiro de vela, que de vez em quando sai o cheirinho e vem o cheiro de vela mesmo. Que ai, me dá um negócio estranho. Vou soltar aqui a fitinha. Reparem que o tamanho da extensão é praticamente o mesmo tamanho que o fio natural da pessoa. Isso não tem problema quando o fio da pessoa é maior do que o nosso fio sintético, porque o nosso fio sintético, ele sempre vai ser mais escuro e mais pretinho, então ele vai sempre se destacar. E principalmente nessa técnica, ele precisa ser discreto no começo. Então por isso que ele basicamente está seguindo o mesmo tamanho dos fios naturais da pessoa. Eu coloquei essas duas fitinhas pra gente conseguir enxergar um pouquinho melhor a raiz do fio e conseguir separar melhor ele e isolar. Aqui, o 8 ele tava terminando aqui onde eu terminei, mas eu vou colocar um pouquinho mais, porque o fiozinho dela tem mais ou menos a espessura do 8, então vamos aproveitar isso para conseguir ter uma harmonia melhor ali nos fiozinhos. Já que o intuito dessa técnica é o comecinho não ter destaque, então eu vou colocar os fiozinhos menores aqui na maior parte do olho para conseguir dar destaque só lá no final, onde a gente quer que tenha isso.
volta e meia o fiozinho ele abre dessa forma. E aí você consegue tanto ir empurrando ele para fechar, ou senão na hora que você for passar a colinha, você passa a mínima coisa e dá uma apertadinha, que aí ele gruda. No caso esse daqui desmanchou, mas normalmente eles grudam. Essa ideia aqui da fitinha para colocar no pad é muito mais fácil. Eu tinha... eu vou começar a colocar o número 9 e aí eu já explico para vocês. Uma caixinha fechada da Fadivan que chegou ontem. E aí por isso que eu já tô pegando elas para ficar um pouquinho mais fácil, porque as outras que eu uso no dia a dia ela fica toda bagunçada. Essa daqui fica mais bonitinho para aplicar aqui no vídeo, no caso.
Essa fitinha aqui, a minha aluna não estava conseguindo aplicar direito os fiozinhos, ela estava demorando demais, e aí eu coloquei dessa forma, e aí eu nunca tinha visto, e depois ela conseguiu tão bem que eu comecei a aplicar no dia a dia também. E aí, nossa, é muito mais prático, muito mais fácil do que você pegar fio por fio ali no chicote e aplicar nos cílios. E assim você já pega vários de uma vez e ele já tá aqui do ladinho, ao invés de você ir lá, pegar na caixinha e tal. Ou pior ainda, colocar na testa da pessoa. O tamanho 9 ele tá ficando até aqui assim mais ou menos. Uma coisa que eu gosto bastante de fazer é eu colocar um fiozinho aqui no comecinho, onde tá começando aquela numeração que eu vou colocar, e uma aqui no final para eu não ter que ficar pensando, ficar procurando até onde é o final, até onde eu posso aplicar e tal. Ó, aqui eu fiz o isolamento e vieram já 2 fiozinhos um distante do outro, então eu já consigo aproveitar esse isolamento aqui para aplicar 2 fiozinhos. Então acaba otimizando o tempo. 2 fiozinhos aplicados, posso soltar. Na hora de fazer o isolamento, você pode isolar com 2 pinças curvas, 2 pinças retas, com o dedo, com a pinça e tal. O que você conseguir para conseguir ter um isolamento. Com o isolamento, você vai aplicar em um fiozinho só. E aí, aplicando em um fiozinho só, você vai ter a saúde do fio e tal. Porque se você aplicar em vários fios de uma vez, ou se não até em 2 fios que ficam grudados juntos, um fiozinho ele pode estar em uma fase diferente daquele outro que ele está grudado. Além de várias outras coisas que não é bom você colar vários fios juntos, aquele fiozinho ele pode estar em uma fase diferente. Por exemplo, o fio 1 está na fase anágena, que ele está nascendo ali, tá pequenininho e tal, e o último fio está na fase telógena, que ele está no finzinho e vai cair. Então um vai acabar puxando o outro e às vezes isso pode dar uma dor para a pessoa, pode acabar arrancando os outros fiozinhos junto. Então por isso que a gente faz o isolamento. Na hora de fazer o isolamento, se você pegar aqui, ele não vai ter muito efeito. Então sempre que quanto mais você abaixar, mais isolamento você vai ter. Tipo, aqui assim, é difícil até para eu aplicar. E aí quando eu volto lá embaixo, abro bem a pinça, eu consigo ter um isolamento perfeito, longe de qualquer outro fiozinho. Vou aplicar, eu posso segurar um pouquinho e já soltar. Esse fiozinho aqui eu já tinha passado colinha, então vou pegar mais um para mostrar melhor para vocês. Gosto de pegar em uma pontinha só, porque se eu pegar nas duas, acaba que às vezes a pinça é muito larga e o espaço ali é muito pequeno, então eu não consigo chegar ali perto direito. Então eu sempre pego em uma pontinha só, passo bem a colinha, tiro o excesso e venho aplicando. Na hora de aplicar, essa colinha aqui é bem rápida, então eu posso aplicar e já soltar. Mas aqui para mostrar para vocês, eu apliquei, segurei um pouquinho e já posso soltar. Aí para eu não colar nesse fiozinho aqui do lado, que às vezes pode acabar dando estique, eu vou lá pro fiozinho do outro lado, para manter a segurança dos fiozinhos. Aqui eu fui separar e isolou 3, mas eu vou aplicar em 2 só, que o outro ele não tá muito bem isolado. Cá estou eu novamente para conversar com vocês, já que esse vídeo não foi planejado aqui para o YouTube e aqui tem algumas músicas que o YouTube detectou, então ele acaba dando problema, não entregando esse vídeo e tudo mais. Então, basicamente, não sei tudo que eu já falei para vocês por aqui, mas basicamente aqui eu vou mudar um pouquinho a numeração dele. Então ali talvez onde eu ia colocar o número 12, eu coloquei só até o número 10 ou 11. Até o final do vídeo vocês vão perceber bem. Eu vou mostrar, eu vou falar e tal. Para conseguir dar um efeito um pouquinho mais... esse fio eu quase colei ele, deixa eu ver. Eu tô acompanhando aqui junto com vocês, ó.
Esse fiozinho eu colei um pouquinho mais pra frente, fui lá, arrumei e coloquei ele um pouquinho mais na base do fio, na raiz, né? Se eu não me engano, esse também eu vou dar uma arrumadinha. Gente, só lembrando vocês que o celular ele tá bem em cima do rosto da minha cliente. Então eu não consigo ver tão certinho as coisas. Eu demorei mais, colei os fios um pouquinho mais longe da raiz que o normal. E não tem problema, porque eu peguei uma modelo para isso, eu não tava fazendo em uma cliente real. Mas eu espero que vocês entendam essa parte, que eu não tava enxergando porque tinha um celular bem em cima ali do fiozinho e não tinha como eu ficar enxergando tão bem, mas tá aqui uma aula super completa para vocês. Eu tenho certeza que outra aula assim no YouTube vai ser um pouquinho difícil de você achar. E lembrando que o meu curso ele tá com desconto de 497 por 197, então sou ruim de conta, mas tem aí uns R$ 200 no mínimo de desconto e você pode parcelar em até 12 vezes, no cartão, no boleto, fazendo Pix, o que você achar melhor, o que você se planejar melhor. Lembrando que lá no final do curso você vai ganhar o certificado, então se talvez seja no seu primeiro curso que você esteja fazendo, isso pode te dar uma credibilidade, isso não é que pode, ele vai te dar uma credibilidade a mais, e quanto mais certificado você tiver, sempre a pessoa vai ver que você foi atrás de estudo, você é uma pessoa preparada para aquilo que você está fazendo. E lá no final do curso, além do certificado, você vai ganhar o curso onde tem o grupo no WhatsApp onde tem todas as alunas e tal, e também uma mentoria comigo. Essa mentoria é o quê? A gente não vai falar somente de extensão de cílios. É claro que essa mentoria é voltada para isso, para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Então, qual produto comprar? Gu, eu vi que você indicou esse produto com esse benefício e esse contra, que tem tudo isso lá no curso. Mas esse produto aqui tá meio caro, esse produto aqui eu já usei e não gostei. Você pode me pedir qual cola comprar, eu explico tudo certinho lá no curso, qual cola escolher, mas se você ficou com dúvida, você tem o direito de vir falar comigo. E além disso, você consegue tirar qualquer outra dúvida. Então, como captar clientes, como fazer seu marketing, como personalizar seu Instagram para que ele se torne mais comercial, como tirar fotos comerciais e tudo mais. Agora eu vou sair um pouquinho da narração aqui, já passou a música que estava dando problema e eu espero você lá no final do vídeo, e eu espero muito que você já tenha se inscrito no meu canal aqui, onde eu sempre posto esses vídeos mais longos e essas aulas. E se você puder, se você estiver prestando atenção nesse momento em que eu tô falando, comenta um solzinho aqui nos comentários, que eu vou saber que você estava aqui prestando atenção. Vou trocar a colinha para pegar uma gotinha nova.
gente está fazendo a técnica do Fox Eye para deixar aquele delineadinho no olho. E é uma técnica que está bastante em alta. É uma técnica bem antiga, mas só agora as pessoas estão meio que descobrindo isso. E as extensionistas de cílios sempre souberam e tal, mas agora tem cliente querendo, porque tem ela dá uma levantada no olhar, a sobrancelha também, tem algumas pessoas que estão tirando um pouquinho do finalzinho da sobrancelha para conseguir ter um olhar um pouquinho mais levantado e tal, então no geral assim tá favorecendo essa técnica. Então por isso que ela tá bem em alta também. E aí você fazendo uma modelo, fazendo uma cliente ou algo do tipo, você consegue se destacar no mercado, porque todo mundo ainda está fazendo o volume brasileiro. Obviamente eu não deixei de fazer o volume brasileiro e tal, ele sai bastante, mas assim é uma forma de você se destacar, de se diferenciar no mercado. E fazer modelo você consegue aplicar a técnica, as coisas que você quer, porque quando a gente vai fazer uma cliente, a cliente tem os gostos e ela tá pagando para isso. Então, por exemplo, o olho dela não tá favorecendo que faça um mapping gatinho, porque o olho dela já é pequeno e deveria fazer então tamanhos menores, mas ela quer tudo o que não favorece. Mas como ela tá pagando e tal, ela tem essa vontade, a gente recomenda que não faça, mas se ela quer fazer, a gente pode fazer. E aí com a modelo você consegue tanto treinar coisas novas, fazer coisas novas, e assim você consegue ter um tempo a mais no dia, porque no dia a dia tem clientes que não gostam de tirar foto, às vezes a pessoa é muito quietinha, ou vocês não conversaram muito, ou não tem muito como ficar fazendo a pessoa sentar ali e tirar foto disso, daquilo, daquele jeito e tal. Às vezes a pessoa tá meio atrasada já, e aí com a modelo você consegue pegar isso tudo com mais calma, fazer certinho e tal, pra depois a gente ter uma foto comercial mais bonita. A gente tá chegando ali no finalzinho, onde vai dar o destaque realmente no olho. A gente tá na numeração 9, a gente já vai aumentar para a numeração 10. Tá chegando no limitezinho aqui. Tô aplicando os últimos 2 fiozinhos da numeração 9. Vou pegar a numeração 10 aqui. Vou jogar fora esses últimos 2 fiozinhos aqui na verdade, os primeiros fiozinhos, e lá do final também. Aqui eu não tô fazendo o top line nem o perfect line. Eu tô aplicando os fiozinhos ali para conseguir deixar uma técnica mais fácil de aplicar. O perfect line e o top line, eles vão mudar em relação o tamanho também com a camada que a gente está aplicando. Então, por exemplo, na primeira camada a gente aplica um número maior, e conforme for aumentando, ele for subindo, a gente vai diminuindo. E no Perfect Line, se eu não me engano, a gente faz isso também, só que daí a gente muda também a curvatura. Então, por exemplo, lá na primeira camada a gente vai aplicar uma curvatura D, e a gente vai subindo e vai aplicando algumas outras curvaturas. E também diminuindo a numeração. Mas como é para o curso iniciante que eu tô gravando, eu tô trazendo algumas outras dicas no geral, em outros vídeos e tal, mas essa daqui é uma forma de aplicar para a pessoa conseguir sem ficar embananada de tanta informação, de ter que aumentar, diminuir número, mudar a curvatura e tal.
Eu sempre vou, na hora que eu for passando a escovinha, eu sempre aplico com um pouquinho mais de força, que aí se tiver que cair algum fiozinho, ele já cai agora e aí a gente já reaplica. No caso, não agora, porque eu tô fazendo uns fiozinhos maiores aqui, mas depois eu volto e reaplico. Aqui eu vou aplicar já o tamanho 11, que tá bem no finalzinho. Não sei se eu vou aplicar o tamanho 12, porque eu acho que o 11 já vai ficar de bom tamanho. Os fiozinhos, eles chegaram ontem, por isso que eles estão na sacolinha aqui ainda. Aqui mais pro finalzinho eu vou começar a aplicar ele meio de lado, inclinado pro lado, para conseguir ter um efeito de gatinho também, dar uma ajuda pro efeito.
gente tá finalizando aqui, tem uns 10 fiozinhos ainda para aplicar só. Se vocês quiserem testar um outro efeito, normalmente no volume brasileiro, volume indiano, quando você vai fazer o gatinho ou se não até o raposa, você ao invés de pegar, por exemplo, o último fiozinho, a última numeração que a gente vai aplicar vai ser um tamanho 12. Sempre tenta diminuir pelo menos uma ou duas casinhas, um ou dois números, para o olho não ficar caído, porque como que funciona? Aqui o olho ele vai fechar, e aí se você tiver um tamanho muito grande, ele vai ficar encostando aqui na parte de baixo do olho, então isso vai acabar caindo um pouco mais o olho. Isso acontece principalmente quando você usa tamanhos maiores, então tamanho 14, 15, quanto maior vai ser efeito também, esse efeito de olho caído e tal, que vai totalmente contra a proposta do Fox Eye, que é levantar o olhar da pessoa, deixar o delineadinho e tal. Vou aplicar mais uns 2 fiozinhos do tamanho 11 e aí eu volto para a casinha 10. Voltei aqui para a numeração 10 e vou terminar o olho com essa numeração. Ali eu coloquei o tamanho 12, seria o tamanho máximo, e eu ia terminar no tamanho 11. Só que o 11 já foi suficiente pro olho da Carol. Acredito que a gente terminou. Pode virar um pouquinho. Como que funciona? Eu sempre passo no finalzinho o Nano Mister, que é esse daqui, o meu tá até quebradinho, e dentro dele tem água destilada. Não sei se vocês já sentiram ou se a cliente de vocês já reclamou alguma vez que o olho estava ardendo. Pode ser que tenha até ardido com a Coral também. Só que acredito que essa ardência não tenha sido forte. Porque que acontece? O adesivo, a colinha, ele é sensível à umidade. Então, quanto mais umidade, mais rápido ele seca e assim vai. O fumê, que é a fumacinha que sai da colinha, ela vai procurar a área úmida mais próxima que ela achar, que acaba sendo o olho. Então, por isso pode dar essa ardênciazinha, mas é normal. A não ser que seja uma ardência muito forte ou constante, aí tem que ver um pouquinho melhor o que está acontecendo. E aí, pra pessoa não... a gente terminou aqui, a pessoa vai para casa e a colinha ainda não secou e fica saindo fumê. Dessa forma pode dar alguma irritação no olho da pessoa, ela sentir alguma dor ou algo do tipo. Então, para evitar isso, eu pego o Nano Mister e venho passando aqui em volta dele para conseguir aumentar a umidade em torno do fiozinho mesmo, dos olhos.
que assim a gente garante que, como quanto mais umidade, mais rápido ela seca, a gente vai secar bem a colinha para depois, mais tarde, aquela colinha não ficar saindo o fumê e atrapalhar a vida da pessoa depois que fez a extensão. Só que a gente não pode manter essa umidade ali, porque senão a colinha ela vai empedrar. Empedrando essa colinha, quando a pessoa for piscar o olho mais forte, for coçar ele mais forte, aquela colinha ela não vai ter a malemolência que ela teria normalmente. Então eu sempre venho com o ventiladorzinho para secar bem. A mesma coisa que a pessoa molhar os olhos em casa. Ela pode molhar, só evitar de molhar em muita abundância e com água quente. Porque assim a pedrinha agora, o fiozinho, se eu tentar puxar aqui, ele vai doer. Porque tá grudado, ele secou de fora para dentro. Nas próximas 18, 20 horas ele vai secar de dentro para fora. Então, se a gente nesse meio tempo jogar muita água ou água muito quente ali em cima, ele pode empedrar e dar esse efeito que eu falei antes de empedrar a colinha e depois não durar tanto tempo porque ela não tem uma malemolência. Eu vou tirar esse daqui também, já aplico de novo. Aqui mostrando pra vocês como que era o antes, como que ela tava sem extensão, que assim ela fica sem o olhar, vocês vão ver que ela vai ficar com o olhar muito mais definido, e não vai ser um olhar definido extravagante, vai ser aquele olhar definido delineado, assim, bem delimitado, mostrando como se fosse uma sombrinha, tivesse esfumado um lápis de olho, ou uma sombrinha bem rente à pálpebra da pessoa, à raiz da pálpebra da pessoa, e aí isso é bem discretinho, isso não é para todos os públicos. Você precisa conversar bem com a sua cliente, avaliar o olho dela, ver o que ela acha, porque às vezes ela tá querendo um gatinho, mas ela quer um gatinho mega extravagante. Talvez você consiga fazer, talvez não. Então você precisa sentar e avaliar o caso dela, conversar com ela, mostrando bem de pertinho como que fica, o antes e depois. Esse é o resultado de como ficou. Ela tem um olho maior que o outro aqui na tela, o direito no caso, mas isso não importa, ficou lindo de qualquer forma.